Protocolada há quase 2 meses na Câmara dos Deputados, a proposta que sugere o fim da escala de trabalho 6x1 está parada na casa e enfrenta resistência de algumas alas do Congresso. De autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, o texto propõe carga horária semanal de 36 horas, com 4 dias de trabalho e 3 de descanso. A proposta ainda não recebeu nenhum despacho do presidente da Câmara, Hugo Mota, mas deve começar a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, ainda passa por uma comissão especial antes de ir ao plenário. Nesta semana, o Hugo Mota disse que o projeto deve entrar em diálogo nos próximos dias e defendeu um tratamento institucional para a matéria, mas também afirmou que não se deve ficar vendendo sonhos sobre o texto. Alas do Congresso acreditam que a matéria não será aprovada se a redação final sugerir 3 dias de folga e 4 de trabalho semanais. Nos bastidores, deputados do PSOL e do PT já admitem que o projeto sofrerá alterações para enfrentar menos resistências. Vamos agora conversar com a Basília Rodrigues, justamente sobre essa dificuldade possível a ser encontrada na Câmara dos Deputados em relação a esta mudança. Porque isso pode trazer benefício para o trabalhador, mas há um questionamento, por exemplo, daqueles que oferecem as vagas de trabalho, que seria um custo a mais para quem gera essas vagas, para quem administra as empresas. Será que qual lobby vai pesar mais aí no Congresso, Basília? Toda essa polêmica deixa de forma inequívoca a conclusão de que o debate é possível, Jário. Veja que essa proposta surgiu como uma ideia da deputada Érica Hilton no fim do ano passado. Ela esperou um pouco, o ano virar, as comissões ali se formarem, os comandos das duas casas estarem constituídos, para início de 2025, para de fato começar a caminhar como uma proposta formalizada. No mínimo, o debate está posto e isso gera repercussões nas diferentes camadas da população, nas camadas eleitorais também, porque é assunto tanto para partido de esquerda quanto para partido de direita. A ideia do fim da jornada 6x1 e até a possível transformação em uma jornada de 4x3, trabalhar 4 dias, descansar 3, isso parece muito distante da realidade do brasileiro. Mas em um meio termo, até alguns meses atrás, isso nem era assunto. Agora ganhou tanta repercussão porque todo mundo quer pensar nessa ideia de uma jornada mais humana e na possibilidade de viver com mais bem-estar a sua própria vida, Mais do que a política que parece dizer respeito à vida dos outros. Aqui a gente está falando de uma proposta que é muito pauta da vida real. Isso aqui, se for aprovado, vai influenciar de alguma forma na vida de todo brasileiro, seja aquele que se identifique com o lado do trabalhador, seja aquele que se identifique com o lado do empregador. Tanto é que foi parar aí nas falas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no pronunciamento deste 1º de maio. Veja, eu estou falando de uma proposta que já nasceu polêmica, mas de início encontrou resistência até no Palácio do Planalto. O governo dizia, parece que é uma boa ideia, mas não vamos abraçá-la. Esse era o discurso. Agora, para ter entrado na fala do presidente da República, tudo que é verbalizado pelo presidente que esteja no poder ganha um patamar, ganha um nível de importância sem igual. Isso mostra que o governo, ao menos, está com a cara limpa, entrando nessa discussão. Se isso vai ser traduzido em votos da base aliada para estabelecer o fim da jornada 6x1, somente o futuro dirá. Tem muitos grupos de resistência, de embarreiramento de propostas como essa que são vistas por frentes que fazem a defesa do empresariado, do comércio brasileiro como um tiro na produtividade do país e, consequentemente, pode resultar em demissões. Esse discurso, esse tipo de ameaça de que, se for aprovado, vai prejudicar o trabalhador, já esteve presente em outros momentos, em outros debates, em outros governos, como, por exemplo, o combate ao trabalho infantil. Houve um tempo em que o Brasil, a exemplo de outros países, normalizava a utilização da mão de obra de crianças. Houve também toda essa discussão e esse clima de
medo quanto às mudanças quando passou aquela proposta que regulamentou o trabalho das empregadas e empregados domésticos no país. Muita gente dizia também que iria acabar essa função de diarista ou de empregado no Brasil, porque os patrões não teriam condições de continuar a mantê-los. Isso não aconteceu. Promoveu uma mudança na realidade brasileira, é bem verdade. Não dá para falar que dessa água nunca beberei. Então, somente o fato do debate estar sendo posto e agora elevado a tema de um pronunciamento do presidente da República, algo de concreto, a gente não sabe o tamanho disso, pode sair desta discussão. Talvez não 4x3 ou o fim total da jornada 6x1, mas um meio termo é mais producente, né? Há mais chances de acontecer. A gente viu isso acontecer em alguns outros países do mundo. Me recorreu o exemplo da França, por exemplo, que lá a carga horária semanal, inclusive de trabalho, é menor do que aqui no Brasil. Está somada a cerca de 35 horas, aqui a gente está com 40. E o que eu penso é o seguinte, Basílio, até queria te questionar justamente sobre isso. Existe uma necessidade do governo de se reencontrar em relação à discussão da pauta trabalhista, afinal de contas é isso que batiza o nome, inclusive, do próprio partido do presidente, uma vez que a gente está passando por momentos muito diferentes do que era na década de 80, década de 70, do início do PT. Hoje você tem outras formas de trabalho, gente que está empreendendo por falta de oportunidade de carteira assinada, outras tantas pessoas indo para os aplicativos, e isso acabou tornando essa discussão um pouco mais difusa, né? Com uma discussão menos sindical, vamos assim dizer, do trabalho, que é aquele mais formal, com carteira assinada, que se tinha há muitos anos atrás? A perda da capacidade dos sindicatos em encher manifestações, até mesmo no dia do trabalho, no 1º de maio, é algo muito sintomático. Isso mostra a desconexão dos sindicatos com essas pautas, com a viabilidade dessas pautas. Mais do que um discurso bonito, né? Convencer a população de que suas demandas e reivindicações realmente vão encontrar ali um caminho para a discussão e para a aprovação. Está muito distante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por não ir aos movimentos, né, aos atos marcados para esse 1º de maio, gravou vídeo, fez pronunciamento como uma forma de compensar. Uma das razões, dizem aliados da presidência, foi evitar o fiasco desses protestos, desses encontros esvaziados. Então, aí também é uma questão política que a gente precisa observar. O tema fim da escala 6x1 é mais popular do que um ato organizado pelas centrais sindicais que não reúne tantas pessoas assim na rua. Isso tem muito a ver com a capacidade de mobilização, algo que mudou nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, e que abriu espaço mais para a direita fazer protestos volumosos do que a esquerda com as suas pautas mais tradicionais e históricas, como a própria causa trabalhista. A população, quando vai às urnas, ela contrata um projeto de poder, ela vota naquela pessoa porque gosta dela, ou porque rejeita o candidato opositor, ou porque acredita na possibilidade de mudança, de transformação e prosperidade no país. Ela contrata uma ideia. Nesses últimos anos, são 3 anos deste atual mandato, muita decepção, desapontamento tem sido aferido pelas pesquisas de popularidade do governo Lula. Então, do jeito que está, o próprio governo o compreende, não está entregando aquilo pelo qual foi contratado nas eleições de 2022. Ao sair em defesa, a despeito da postura muito mais discreta e distante que estava adotando antes quanto ao fim da escala 6x1, o presidente tenta se apegar a uma pauta que é
popular. Não importa se a pessoa votou ou não em Lula nas últimas eleições. Ela quer saber se esse texto anda. E por ser proposta de emenda à Constituição, e eu até destaco aqui, Jário, que enquanto a gente está conversando, tem senador assistindo a gente, tem deputado que já mandou mensagem aqui cedo dizendo, olha, eu acho que em relação a esse assunto tem que também fazer esse outro comentário. Então tem político agora, no dia do trabalho, assistindo a CNN Brasil. Para a PEC do 6x1 passar, precisa de apoio de quórum qualificado, tanto na Câmara quanto no Senado. Não basta só a discussão ser interessante, os argumentos serem bonitos. Tem que ter o voto, ou então não passa. Quórum qualificado, 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, é proposta de emenda à Constituição. Demanda muita negociação e muito voto.